Shalom, shalom, povo de Deus, meus queridos e amados de Yeshua. Hoje é dia 20 de abril de 2020, a última semana da quarentena que nós temos profetizado. E logo após nós vamos ter um período de 150 dias, onde vamos sair dessa depressão, recessão, paralisia e vamos prosperar. Eu gostaria de começar essa live com os irmãos já profetizando na vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que está carregando um fardo maior do que o de Moisés. O de Moisés era a responsabilidade de cuidar de 3 milhões de pessoas, mais ou menos, lá no deserto, depois da saída da Páscoa lá do Egito, eles em direção à terra prometida, né, ganharam a liberdade e levaram os despojos dos egípcios, o ouro, a prata, as vestes. Mas eram só cerca de 3 milhões. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua esposa Michelle e toda a sua equipe de ministros VIP, ministros abençoados, técnicos, gente boa, cada um na sua área, eles têm carregado uma carga de 210 milhões de brasileiros, somos nós. E tem muita gente murmurando, tem muita gente fazendo armação contra. E eu quero começar esta live profetizando na vida dele. Eu quero primeiro ler um versículo aqui com os irmãos, que está na palavra, em Isaías, capítulo 54. Eu vou ler aqui, os irmãos olhem aqui e acompanhem. Senhor Jair Messias Bolsonaro, o Senhor manda te dizer: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos. O Deus Altíssimo está falando agora, e eu profetizo agora na vida de Jair Messias Bolsonaro, que todo levante, toda opressão, toda oposição que se levanta ao seu governo de construirmos um novo Brasil, caia por terra, percam a força, fiquem amarrados. Todos esses demônios estão por trás dessas pessoas. Rodrigo Maia e companhia, em nome de Jesus, vai para o abismo, sem volta. Todos esses demônios saem da vida, do caminho do presidente e do governo do Bolsonaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, prestem bem atenção. Eu quero nomear aqui 7 pessoas, das quais se levantaram contra o Brasil, contra os brasileiros, contra o novo Brasil que nós estamos querendo construir, porque são corruptos, são mentirosos, são malignos, são ladrões, são enganadores, são instrumentos de Satanás e precisam se arrepender desses pecados e se converter ao Senhor Jesus. Mas, já que eles não querem se arrependerem, se confessarem e mudarem o seu rumo, né, e estarem a favor do Brasil, eu quero declarar a queda deles. O primeiro deles já profetizamos aqui semana passada e voltamos a profetizar. É o Rodrigo Maia. Eu quero comparar o Rodrigo Maia, né, o deputado lá, que tem menos de 75 mil votos, comparados com o nosso presidente, 57 milhões de votos. Ele que está criando o maior empecilho para o nosso presidente Jair Bolsonaro, tentando endividar o presidente, o país, e quebrar o país para poder tomar o poder, para entregar aos comunistas. Nós resistimos. E eu quero lembrar aos irmãos que houve uma pessoa assim na história que tentou a mesma coisa, preparou uma forca para Mordecai. Só que a rainha Esther proclamou um jejum, como a Michelle também proclamou junto com o presidente, um jejum. E logo após esse jejum, ela deu uma festa. E nessa festa, ela entregou para o rei quem era o traidor da pátria, quem era aquele que estava tentando impedir o propósito de Deus naquela nação. E o nome dele era Ramã. Como o Rodrigo Maia preparou uma forca para o Bolsonaro, preparou um golpe. Mas o que aconteceu? Eu vou ler aqui com os irmãos. Espera aí. Vamos ler aqui. Vamos achar lá na palavra. Está no livro de Esther. No livro de Esther. No capítulo
capítulo 7. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E, queridos, voltando aqui na palavra, teve uma oposição ao mesmo sentido. Bolsonaro tentando levantar o nosso Brasil sem corrupção, e os Sanbalates e Tobias, como na época de Neemias, tentando reconstruir os muros de Jerusalém, uma obra que Esdras e outros reis tentaram fazer, reconstruir os muros de Jerusalém, que estava toda vulnerável, né? Naquela época as cidades eram cercadas, né? Como Jericó, as muralhas que caíram lá, Deus mandou Josué atacar, né? E derrubar e conquistar Jericó, mas foi Deus que derrubou as muralhas. Mas aqui no caso aqui, eles estavam tentando reconstruir os muros de Jerusalém, e era quase que impossível, mas Deus deu sabedoria a Neemias, como tem dado ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que a oposição se levantou, se uniu, né, liderados por Sanbalat e Tobias. E olha o que diz a palavra: mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. O Bolsonaro está fechando as brechas, a torneira da corrupção está diminuindo, né? Os conchados não existem mais, os acordos. Olha o que eles falam: ajuntaram-se todos de comum acordo, né? Fernando Henrique, Rodrigo Maia, Dias Toffoli, né? Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus. O Lula, né, está contra Deus, vai morrer dentro de pouco tempo. Nós já profetizamos isso no dia 27, que Deus revelou, de março. Ele tem poucos dias. E com ele nós vamos enterrar essa velha política de corrupção, de corruptos, ladrões, mentirosos, egoístas, malignos. Porém, nós oramos, olha aí, nós oramos junto com o presidente, a sua esposa Michele, seus ministros, e toda a nação brasileira dobrou seus joelhos e pedimos a proteção de Deus. E pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Não podemos baixar a guarda, meus queridos. E eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus: Bolsonaro, pare de dar atenção e gastar tempo com Sanbalat e Tobias. Olha o que Neemias fez aqui. Olha o que ele fez. Eles ficavam chamando ele para conversar. Não tem conversa, não tem conchave. Eles querem dinheiro, eles querem o toma lá da cá, a velha política. A velha política será enterrada junto com o corpo do Lula Inácio da Silva, que vai morrer. Porque eles resistiram a Deus, resistiram à obra que Deus, o propósito de Deus na nação do Brasil, que é muito maior do que a nossa visão, nossas necessidades, nossos desejos. É o propósito que Deus tem para a nação brasileira. E olha o que Neemias sabiamente respondeu. Quando eles chamaram ele pela quinta vez para vir conversar, para vir fazer acordos com chaves, e toma lá da cá, ele nem deu bola. Ele nem saiu da onde ele estava, do que ele estava fazendo. Aqui, estou fazendo grande obra de reconstruir o Brasil, a economia brasileira, e fazer justiça e misericórdia aos pobres, aos necessitados, às crianças, os indefesos, os aleijados, os carentes. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não tem conversa, não tem conversa, não tem conversa, não tem acordo, não tem. Por quê? Nós não compactuamos com as obras das trevas, que é suborno, que é mentira, que é roubalheira, que é todo tipo de prostituição. Nós não compactuamos. E todos esses 7 que nós já mencionamos aqui, né? A começar do Lula, do Rodrigo Maia, do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Davi Alcolumbre, do Fernando Henrique, né?
Todos esses que têm feito oposição ferrenha à Rede Globo, todos esses vão cair. Todos esses Deus vai derrubar. Todos esses vão perder sua posição. Um a um. A começar do Rodrigo Maia, será o primeiro. E ele vai puxar o Davi Alcolumbre, vai puxar os outros. E no STF também. Queridos, eu quero falar aos amados agora, que são patriotas, são meus irmãos, somos brasileiros, somos cristãos, muitos de vocês. Prestem atenção. Nós não precisamos de uma intervenção militar. Já tem militar suficiente lá no governo Bolsonaro. Nós não precisamos, porque se tivermos uma intervenção militar, em primeiro lugar, o presidente é removido e em 3 meses se faz uma nova eleição. E eles não vão deixar, eles vão fazer leis lá no Congresso para impedir do Mourão assumir. Então, eles vão devolver o poder para a esquerda, para os comunistas. Isso não é de Deus. Então parem de falar em intervenção militar já. Não. Nós levamos 30 anos para chegar nessa democracia que estamos. E é como que nós estamos acabando de passar o tempo no deserto. Moisés saiu, era uma caminhada de 3 dias, durou 40 anos, por causa da atitude daqueles murmuradores, daqueles Sambalat e Tobias lá de Nenias, que ficavam reclamando, né? Teve problema com vários, o Acã, né? Que desobedeceu, a família dele toda teve que ser sacrificada. Então Deus, quando aqueles, ó o que está falando aqui? Que não dobrará nossos joelhos perante Baal. Nós não toleramos os espíritos de Jezabel. É tempo de levantar nossa voz, geração santa, sacerdante. Nós somos escolhidos do Senhor, os eleitos. Essa é Eliana Eliá, profetizando na Igreja Apostólica Unidade em Cristo, em 2019, no Rio de Janeiro. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai, do Deus de Israel. Uma levita, uma adoradora tremenda. Gente, presta atenção, mais um minutinho só. Essa foi uma palavra profética liberada no Rio de Janeiro, no dia 2 de fevereiro de 2019. E se cumpriu totalmente aqui. Ela disse que nós vamos passar tempos difíceis, que Deus vai abalar o mundo. Nós tivemos aí 15 vulcões no mesmo semana passada, no mesmo dia. E o nome dela é Eliana Eliá, que remete ao profeta Elias. Ela mora lá também no Monte Carmelo. E Deus está falando, gente, não no terremoto, não no fogo, não no vento. Deus está sussurrando. E eu quero quebrar esse paradigma que tem que rodopiar, tem que gritar, tem que falar em línguas para profetizar. Não! Temos é que dobrar nosso joelho e esvaziarmos de nós mesmos e ouvir a voz do Senhor e profetizarmos. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos pedir, Senhor, derrama, Senhor, sobre essa geração. Oh, meu Pai. Derrama, Senhor, teu poder nessa geração, meu Pai. O espírito de Elias nesses últimos dias. Aleluia, Yeshua. Mais um pouquinho só. Senhor, jovens, vamos nos humilhar, vamos nos ajoelhar perante nosso Rei. É isso que nós devemos fazer, queridos. E a ti, Senhor, meu Deus. Nos humilharmos perante nosso Rei. Que cada pessoa, cada jovem, meu Rei Jesus, Rei dos Reis. agora vamos buscar a presença de Deus, não importa quem está do seu lado. Samuel, meu irmão, ele tinha 17 anos de Então, meus queridos, ela fala e profetiza aqui e se cumpriu. Está se cumprindo as palavras da Eliana Eliá. Como serva de Deus, como levita, como adoradora, como profeta. Lindas canções dela, inspiradas em hebraico, em português, em inglês, em italiano, em espanhol. Olham lá no site dela, Eliana Eliá. Senhor abençoe a todos. Então, gente, voltando aqui nessa palavra profética que nós liberamos hoje no dia 20 de abril. 20 de abril, todos aqueles que se opuseram à vontade de Deus, o propósito de Deus para o Brasil, vão cair. Como Sambalat e Tobias caíram.
Neemias fez algo impossível com as pessoas. Primeiro, ele restaurou os muros, a segurança das pessoas, como o nosso ministro Moro está sendo usado por Deus para fazer, para a nação brasileira. E eles estão querendo soltar os bandidos, botar as pessoas dentro de casa, inocentes, presas dentro de casa, e soltar os bandidos, os criminosos já condenados, para causar o caos. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer. Aqueles que saíram vão ter que voltar. Vão ter que voltar para cumprir as suas penas. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Então, gente, Neemias reconstruiu os muros para trazer segurança contra os inimigos. E depois, ele leu a palavra de Deus. E foi em 52 dias que eles reconstruíram um muro que há séculos pessoas, reis e Esdras e profetas tentaram reconstruir e não conseguiram. Ele conseguiu porque ele focou. Ele tinha um alvo. E ele não deu bola, não deu ouvidos aos Sanbalate e Tobias que queriam negociar. Queriam, parar a obra. Não, nós não temos tempo para perder com Sanbalate e Tobias. Queridos, encurtando a história, eu quero dizer o seguinte, que o propósito de Deus para a nação brasileira é muito grande. Logo depois dessa semana agora, a última semana da quarentena, nós vamos ter um período de 150 dias aí, como foi para Noé. Ficou 40 dias preso dentro da arca, com os animais. Ele e sua família, 8 pessoas, e saíram depois que as águas começaram a baixar, abaixou por 150 dias. E aí povoaram a terra novamente. E os animais. Querido, nós somos o exército de Deus e estamos com Bolsonaro. Nós não podemos abrir mão do nosso propósito em Deus, das nossas orações, dos nossos jejuns. Vamos continuar orando e profetizando para que Deus cumpra o seu propósito no Brasil através do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E vamos, queridos, parar de enfeitar. Nós lemos aqui que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não precisa enfeitar e fazer alarde, gritar, fazer encenações,